Imagine a seguinte cena. Você está na Itália, entra numa loja e precisa fazer uma pergunta simples, mas na hora H a palavra foge. E isso acontece porque muitas das vezes nos focamos demais na gramática e esquecemos o vocabulário de sobrevivência. Mas, para evitar isso, é importante conhecer as palavras que conectam tudo. E é exatamente isso que você vai ver neste vídeo. Então, fique aqui até o final. Ciao a tutti! Eu sou o professor Martin, seja muito bem-vindo ao canal Italiano com Martin. Para mim é um imenso prazer ter você aqui, buscando aprender o italiano dia após dia. Saiba que a fluência não nasce de saber tudo, mas sim de dominar o essencial. E para que você continue aprendendo, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 30 palavras que os italianos usam para discutir, concordar, negar e explicar a vida. Ah, e não será uma lista de compras, tá? Eu vou te dar a palavra e uma frase de exemplo para que você entenda como ela funciona. Então, esteja aí preparado com papel e caneta, porque essa aula vale ouro. E dito isto, andiamo! Bom, então vamos começar com 3 palavras que definem o tudo ou o nada. E a primeira palavra é essencial para fazer perguntas, que é cosa. Cosa. Que significa o quê? Os italianos usam isso para tudo, porque além da pergunta o quê, essa palavra também significa coisa. Mas vamos lá, vamos ver um exemplo. Cosa fai oggi? Cosa fai oggi? Que significa o que você faz hoje, o que você está fazendo hoje. Então é muito comum que você encontre essa palavra no começo de frases, para fazer uma pergunta. Segunda palavra que nós temos é tutto. Tutto, que significa tudo. Tenha cuidado com a pronúncia dos dois T's, que é a consoante dupla. Em italiano, tem diferença. Não pense que é igual. Isso pode mudar o sentido da palavra, ok? Então tenha cuidado. Exemplo. Va tutto bene. Va tutto bene. Que significa vai tudo bem, está tudo indo bem. Para você que não sabe, em italiano, quando nós temos palavras com duplas consoantes, nós fazemos uma pequena pausa e estendemos a pronúncia. Então, tutto, tutto, você estica, porque a dupla consoante ela precisa ser audível, porque ela faz diferença na palavra. Terceira palavra que nós temos é niente, niente, que significa nada. Os italianos usam muito essa palavra como resposta curta. Exemplo, non ho capito niente. Non ho capito niente. Que significa eu não entendi nada. Então anote essa palavra porque ela pode ser muito útil para você. Quarta palavra que nós temos é molto. Molto. Que nós usamos para falar de intensidade, para intensificar algo. Significa muito. E assim como no português, essa palavra serve para intensidade e para quantidade. Exemplo, sono molto stanco. Sono molto stanco. Que significa estou muito cansado. Quinta palavra que nós temos é o oposto de molto, que é pouco. Pouco. Que significa pouco. E essa palavra pode ser usada por você diante de um nativo. Caso você queira dizer que fala pouco italiano, você pode dizer parlo poco italiano. Parlo poco italiano. E isso com certeza já abre o sorriso do nativo, porque ele vai perceber que mesmo que você não fale muito italiano, você está se esforçando. E agora, com a palavra número 6, vamos começar a falar de palavras relacionadas a tempo. Adesso. Adesso. Que significa agora. E essa palavra é muito falada entre os italianos. Obviamente, todas essas palavras que estão aqui, porém sempre tem uma ou outra que é mais falada. Exemplo, vieni qui adesso. Vieni qui adesso. Que significa vem aqui agora. A mãe falando com o filho, vieni qui adesso. E a sétima palavra que nós temos é sempre. Sempre. Que assim como no português, ela significa sempre, exatamente. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Em português nós temos aquele vício de linguagem, que nós pegamos palavras que terminam com a letra E e pronunciamos com a letra I. Por exemplo, nós dizemos sempre. Sempre. Em italiano isso não pode acontecer, porque senão você pode mudar o número da palavra. Ok? Então tome muito cuidado. Se a palavra termina com a letra E, você vai pronunciar a letra E. Sempre.
Pre. Perceba que é bem destacado a última vogal. Sempre. Va bene? Tome cuidado com isso. Exemplo. Ti amerò per sempre. Ti amerò per sempre. Que significa te amarei para sempre. Número 8, nós temos mai. Mai. Que significa mas ou mais. Não, negativo, significa nunca. E aqui, para exemplo, nós temos um ditado popular, que é meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Que significa antes tarde do que nunca. Ou, literalmente, é melhor tarde do que nunca. E para você que pensa que o italiano é difícil, você pode perceber que é muito parecido com o português em alguns pontos. Palavra número 9 para marcar o dia presente é oggi. Oggi. Que significa hoje. Exemplo. Oggi è una bella giornata. Oggi è una bella giornata. Que significa hoje é um belo dia. E aqui nós temos duas observações. Primeiro é a dupla consoante que eu te falei que vai ter o som mais esticado. Segunda, nós precisamos sempre nos lembrar que di, G, com I tem o som de di, como se fosse um D, J, I. Di, e não G. Não é hoje, não. É oggi, va bene? Número 10, nós temos presto. Presto. Que significa cedo ou em breve. E você pode usar essa palavra para dizer que algo vai acontecer logo, em breve, ou para dizer simplesmente que acordou cedo. Exemplo, a presto. A presto. Que significa até logo, até breve. E agora vamos falar de algumas palavras de opinião e lógica. Certo. Certo. Que significa claro, correto. E essa palavrinha é usada simplesmente para confirmar alguma coisa. Exemplo. Andiamo al cinema, certo. Andiamo al cinema, certo. Que significa vamos ao cinema, correto? Número 12, nós temos a palavra vero. Vero. Que significa verdade, e ela também pode ser usada para confirmar algo. Se algo é real, é vero. Ah, e ela também pode ser usada no final de frases, como o nosso né. Exemplo, l'Italia è bellissima, vero? L'Italia è bellissima, vero? Que significa a Itália é belíssima, verdade? Não é? Palavra número 13, nós temos forse. Forse. Que significa talvez. E essa palavra, assim como no português, passa aquele sentido de nem sim nem não. Tá no meio termo, forse, talvez. Exemplo, forse vado, forse no. Forse vado, forse no. Talvez eu vá, talvez não. Número 14, nós temos anche. Anche. Com A aberto. Anche. Que significa também, e ela é fundamental para ser usada em uma conversa. Ah, e tome cuidado com a pronúncia do CHE. Não é anche, nem ance, é anche. Anche. Em italiano, CHE tem o som de que, va bene? Exemplo, anch'io. Anch'io. Que significa eu também. Número 15, nós temos perché. Perché. Que significa por quê. E essa é a famosa palavra de curiosidade, e ela vai ser usada de forma simples, assim como nós usamos o porquê do português. Exemplo, perché studi italiano? Perché studi italiano? Por que você estuda italiano? A resposta é perché mi piace. Perché mi piace. Porque me agrada, porque eu gosto. E eu acredito que não apenas essa palavra, mas quase todas que nós vimos até agora vão ter um uso muito parecido com o português. E é claro, tudo depende de você saber aplicá-las da forma correta. E agora, a partir da palavra 16, vamos começar a ver alguns verbos muito importantes. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Há quanto tempo você está estudando italiano? Há um mês? 5 meses? 1 ano? 5 anos?
Talvez seja pouco ou muito tempo, mas o que realmente importa é que você está aqui agora. E se você está aqui, eu tenho certeza que é porque você quer aprender mais. Você está cansado do básico? Estuda, estuda, estuda e parece que não sai do lugar? Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas pensam que aprender italiano é algo muito difícil, chega a ser impossível. Mas ei, vem cá. Eu te falo por experiência própria. Não é impossível. Professor, então por que eu só me frustro e não consigo evoluir no italiano? É porque você ainda não está seguindo o método certo. E é exatamente por isso que eu estou aqui. E agora eu quero te apresentar o meu curso Italiano com Martin. Ele é focado em te levar do absoluto zero até o nível avançado em pouco tempo. Ele contém mais de 100 aulas gravadas para que você consiga assistir no seu ritmo, no seu tempo, exercícios, certificado, garantia, aulas de conversação e muito mais. Às vezes a única coisa que nos impede de avançar é tomar uma decisão e escolher a coisa certa, investir no nosso futuro. Como você quer chegar no final deste ano? Você quer estar falando bem o italiano? Então, clica no link que está aqui na descrição e converse com alguém da nossa equipe. Você vai ser muito bem recebido e terá sua vaga garantida no nosso curso. Então, clica aqui e venha fazer parte do nosso grupo. E agora vamos voltar para as palavras. E temos a palavra número 16, que é essere. Essere. Que significa ser ou estar. Exemplo: Io sono brasiliano. Io sono brasiliano. Que significa eu sou brasileiro ou sono felice. Sono felice. Que significa estou feliz. Então, na primeira frase, ela tem o sentido de ser, io sono brasiliano, eu sou brasileiro, e na segunda frase ela tem o sentido de estar, sono felice, estou feliz. Número 17, nós temos avere. Avere. Que significa ter. E esse verbo é o braço direito do verbo essere, porque ambos são usados para formar o tempo composto em italiano. Exemplo: ho fame. Ho fame. Que significa tenho fome. Número 18, nós temos fare. Fare. Que significa fazer. E esse é um verbo que os italianos usam praticamente para tudo. Exemplo: cosa posso fare per te? Cosa posso fare per te? Que significa o que eu posso fazer por você. Número 19. Andare. Andare. Que significa andar. Negativo, significa ir. Muitas pessoas se confundem quando se deparam com esse verbo, porque pensam que ele significa andar, mas não significa. Ele significa ir. É ação de ir. Exemplo: vado in Vaticano. Vado in Vaticano. Imagina que você está em Roma e você quer ir ver o Papa. Você vai dizer vado in Vaticano, que significa vou no Vaticano. Número 20, nós temos stare. Stare. Que significa estar. Esse verbo ele é muito usado principalmente para falar de bem-estar ou quando nós falamos de uma ação contínua, usando o gerúndio. Exemplo: come stai? Come stai? Que significa como você está. Ou adicionando mais um exemplo com o gerúndio, nós temos sto lavorando. Sto lavorando. Que significa estou trabalhando. Estamos falando de uma ação contínua. Agora vamos falar dos 3 verbos modais, que são aqueles verbos que precisam ter um outro verbo no infinitivo junto deles. Volere. Volere. Que significa querer. Exemplo: voglio imparare l'italiano. Voglio imparare l'italiano. Que significa eu quero aprender italiano. Número 22. Potere. Potere. Que significa poder. E esse verbo demonstra possibilidade. Exemplo: posso entrare? Posso entrare? Que significa eu posso entrar. Número 23. Dovere.
dovere, que significa dever ou ter que. Exemplo, devo andare, que significa eu tenho que ir. E esses são os 3 verbos modais: volere, potere e dovere. Agora vamos falar dos verbos mentais. 24 nós temos sapere, que significa saber. Exemplo, non lo so, que significa eu não sei. Número 25 nós temos capire, que significa entender. Imagina que você está conversando com um italiano e ele está falando rápido demais. Você pode dizer non ho capito, que significa eu não entendi. 26. Vedere, que significa ver. Exemplo, ci vediamo, que significa nós nos vemos. 27. Sentire, que significa sentir ou ouvir. Exemplo, mi senti. Você está me ouvindo? Você me ouve? Esse verbo é muito versátil. Ele pode ser usado em situações diferentes. 28. Dire, que significa dizer. Exemplo, dimmi tutto, que significa me diga tudo, vai, diga tudo. E essa é uma expressão muito usada para puxar assunto. 29 e penúltimo, nós temos prendere, que significa pegar ou tomar. Exemplo, prendo un caffè, que significa eu tomo um café. E essa palavra também é uma outra palavra muito versátil, porque você pode usar ela tanto para tomar um sorvete quanto para pegar o ônibus. E chegamos no último verbo, que é piacere, que significa agradar. Esse verbo é muito importante na língua italiana, porém, ele causa muita confusão para quem está aprendendo o idioma, porque muitas pessoas traduzem esse verbo como gostar, mas na verdade ele significa agradar. E ele tem um uso um pouquinho diferente do português, porque quem agrada não é a pessoa, mas sim a coisa. E para que você entenda isso de forma ainda mais clara, vamos ver o exemplo. Mi piace molto. Que significa me agrada muito. Nesta frase eu estou falando de algo que me agrada, ou seja, o sujeito não sou eu, mas sim a coisa que agrada. E esse verbo nunca vai ser conjugado com os pronomes pessoais. Então você nunca deve dizer io piace, tu piace. Não faça isso. E caso você queira ver alguns desses verbos com mais detalhes, assista ao vídeo onde eu falo sobre os 10 verbos mais usados da língua italiana. É um vídeo também muito completo e com certeza vai te ajudar muito. E é claro, se você gostou deste vídeo, se ele foi útil para você, clica no joinha e fortalece o nosso canal, porque assim eu consigo continuar trazendo o melhor para você. E não se esqueça de clicar no link que está na descrição, caso você queira vir fazer parte do nosso curso completo de italiano. Para mim vai ser um enorme prazer ter você conosco, va bene? Bom, e dito isto, ti ringrazio per essere qui e ci vediamo nel prossimo video.